Olá, pessoal. Vamos resolver o exercício 35 da página 194, e diz o seguinte: encontre as raízes cúbicas do número complexo 125 e dê a sua representação geométrica. O que a gente vai ter que fazer nesse exercício é pegar um número complexo e escrevê-lo na sua forma trigonométrica. E para encontrar as raízes cúbicas, a gente vai usar a segunda fórmula de De Moivre. Então, o primeiro passo é escrevendo z igual a 125 na forma trigonométrica. Em si, como a gente está escrevendo ele na forma trigonométrica, a gente vai precisar o módulo dele. Como o número complexo é um número real, então é só pegar o número, o módulo dele mesmo, aqui o 125, e a gente precisa do ângulo θ, onde esse ângulo θ é o argumento de z. Como esse número complexo é um número real e ele está no sentido positivo, então o ângulo dele é de 0 graus, tá? Então, com isso, o nosso número complexo z, na sua forma trigonométrica, ele vai ser 125 vezes o cosseno do ângulo do argumento, nesse caso é 0, mais i seno do ângulo de 0 graus. E vamos usando a segunda fórmula de De Moivre, que ela diz o seguinte: as raízes cúbicas vai ser chamadas de WK, onde o WK é a raiz enésima do módulo do número complexo z, tá? Vezes o cosseno do ângulo θ mais 2κπ dividido por n, mais i seno do ângulo θ mais 2κπ dividido por n, onde o nosso k, ele varia de 0, 1, 2, até o antecessor da raiz enésima, então, o n menos 1. No nosso exercício, aqui, do jeito que a gente está querendo, o n vale 3, tá? O n vale 3. Eu tenho também o θ vale 0 graus, colocando em radianos. E o nosso k, como o n é 3, o k varia até n menos 1, então o k tem que ser 0, 1 ou 2, tá? Com essas condições. Agora, basta a gente colocar os nossos k's. Então, assim, substituindo aqui, a gente teria o WK igual, como o n vale 3, então é a raiz cúbica de 100, do módulo de 125, vezes o cosseno do ângulo θ, que é 0, mais 2κπ, dividido por 3, mais i seno do ângulo θ, que é 0, mais 2κπ. Isso aqui dividido por 3. Então, agora, a gente tem que variar o nosso valor de k. Como k tem que ser 0, 1 ou 2, então a gente tem que fazer para cada caso.
Então, vamos para o primeiro, se o K for zero. Se o K for zero, então, a gente terá o W0. Aí o W0 vai ser... Aí eu já vou fazer essa raiz cúbica aqui, ó. A raiz cúbica do módulo de 125 é 5. Então, eu já vou pôr aqui direto 5 vezes. Aí vai ficar o cosseno, tá? Só um pouquinho, ficou aqui o cosseno de 0 mais... deixa eu apagar essa parte aqui. Vou escrever aqui um pouquinho mais embaixo. Então, o nosso W0 vai ser 5 vezes... Eu vou fazer essa conta direto. K é 0. Então, aqui vai zerar. Então, vai dar 0 mais 0 dividido por 3 vai dar 0. Então, aqui vai dar cosseno de 0 mais I seno de 0. A gente sabe que o cosseno de 0 graus é 1 e o seno de 0 graus é 0. Então, quer dizer que o nosso W0 é 5. Tem um outro caso, se o K nosso for 1. Então, você vai ter um W1. Aí o W1, esse aqui a gente já fez. A raiz cúbica do módulo de 125 é 5 vezes o cosseno. Agora o K vale 1. Então, aqui vai ficar, o ângulo aqui nosso é 0. 2 vezes 1 vezes π vai dar 2π. Então, aqui vai dar 2π sobre 3. Mais I seno de 2π sobre 3. Isso é igual. 2π sobre 3 ele vai dar 120 graus. E um ângulo no segundo quadrante, o cosseno dele é negativo e o seno é positivo. Então, ele vai dar o número complexo menos meio, porque o cosseno de 120 graus é menos meio, mais I raiz de 3 sobre 2. E se o K for 2, se o K for 2, então o W2 nosso, ele vai ser 5 vezes o cosseno. E aí a gente vai fazer essa conta, agora o K é 2, aqui dá 0. 2 vezes 2 vai dar 4, vezes π, então vai dar 4π sobre 3. Mais I do seno de 4π sobre 3. Isso aqui é igual, vai ficar 5. Fazendo a conta aqui, passando para graus, para ficar mais fácil, π 180 dividido por 3 vai dar 60, vezes 4, 240. Então, é um ângulo terceiro quadrante. Um ângulo terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno também é negativo. E o valor dele é igual ao do cosseno de 60, só que o sinal, então, é menos meio e menos I raiz de 3 sobre 2. Então, essas aqui são as 13 raízes cúbicas desse número complexo. Só que ele pediu para a gente dar a representação geométrica. Então, eu tomei a liberdade de fazer um desenho aqui para facilitar aqui um pouquinho para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Vou diminuir aqui. E aí ele falou o seguinte, o primeiro, que é o W0 é 5. Então, a gente vai fazer um círculo, né, de raio 5, e aqui a gente vai marcar nesse pontinho aqui, ó, que vai ser o nosso W0. E quando você encontra a raiz cúbica de um número complexo, você está encontrando os números complexos que dividem o círculo, esse círculo aqui, ó, em 3 partes iguais. E aí a gente tem que o segundo ângulo, ele é, o W0 é outra raiz, ele fez um ângulo de 120 graus. Então, 120 graus, vamos falar que ele está mais ou menos aqui, tá? E aqui vai ser o nosso W1. E já o 240 graus, ele já é um ângulo mais ou menos aqui, ó, que é o W2.
E aí, o que a raiz cúbica de um número complexo faz é dividir o círculo trigonométrico em 3 partes iguais. Então, quer dizer que ele vai dividir aqui em 3 partes iguais. Tá? Então, essa é a nossa representação geométrica. E até mais, até o próximo vídeo.